Olá, pessoal! Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os organizadores desse 10º Seminário de Estudos do Lazer pelo convite para realizar essa videoconferência sobre um tema que eu gosto muito, que está relacionado com os estudos do lazer neste nosso século XXI. E para contextualizar esse tema, eu vou começar fazendo um breve recuo no tempo. Em novembro do ano 2000, eu participei de uma mesa redonda no 12º Encontro Nacional de Recreação e Lazer, o ENAREL, que foi um evento realizado pela Univale em Balneário Camboriú. E naquela ocasião, baseada no sociólogo francês Pierre Bourdieu, eu fiz algumas análises. E também reforcei um aspecto que é de amplo conhecimento, ou seja, que o lazer é um campo que se organizou de uma forma mais estruturada no nosso país a partir da década de 70. Então, eu estou falando de um campo de estudos que é muito jovem. Naquela época, eu também fiz uma análise desse campo de estudos e eu argumentei, entre outros pontos, que no final do século XX, ele estava em intenso processo de constituição em nosso país. Há um texto sobre isso que vocês podem encontrar na internet, e conhecer os fundamentos e as informações que embasaram a análise que eu desenvolvi naquela época. E de lá para cá muita coisa mudou. E eu arrisco dizer que mudou para melhor. Passados então 20 anos daquela análise, eu penso que hoje o campo de estudos do lazer está plenamente consolidado no nosso país. Eu digo isso respaldada por alguns empreendimentos, principalmente acadêmicos, que eu considero exitosos. Nós temos uma Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer, a ANPEL, que é uma associação atuante. Temos também aproximadamente 250 grupos de pesquisa que são relacionados ao lazer, cadastrados na plataforma de grupos do CNPq, isso não é pouca coisa. Temos 2 revistas científicas que são dedicadas exclusivamente à temática do lazer e temas afins, que são a revista Licere, criada em 98, e a Revista Brasileira de Estudos do Lazer, a RIBEL, da qual eu tenho a honra de ser a editora. Nós temos também um programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer que está consolidado, já titulou na UFMG mais de 170 mestres e 60 doutores, o que também é algo considerável. No Brasil, sabemos também que vários eventos dedicados a esse tema são realizados, como o Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, que acabou acolhendo o Seminário Lazer em Debate, o ENAREL, que é um evento que eu já mencionei, o GTT Lazer e Sociedade do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, esse Seminário de Estudos do Lazer e muitos outros. É também possível constatar avanços na produção de conhecimento e na gestão de políticas públicas e sociais de esporte recreativo e lazer, entre outras temáticas relevantes que são decorrentes do apoio que foi concedido à Rede SEDES pelo hoje extinto Ministério do Esporte, um apoio que ocorreu por mais de 15 anos no nosso país. Temos também inúmeras publicações sobre a temática do lazer, que são feitas em formatos diversos, entre várias outras iniciativas que eu aqui poderia citar. Alguns autores, em especial Chris Wojcik, afirmou no início desse nosso século XX que os estudos do lazer estavam em declínio. Apesar da visão pessimista, as análises de um outro autor estrangeiro, Carl Sprackling, constatam avanços nos estudos do lazer no cenário internacional. Para esses autores estrangeiros, nos últimos 10 anos, renasceu o interesse pelos estudos críticos do lazer. E esse interesse é evidenciado em várias iniciativas, Por exemplo, no número cada vez maior de participantes nos eventos internacionais sobre o tema do lazer, como as sessões que são organizadas pelo Comitê Científico do Lazer da Associação Internacional de Sociologia. Isso também é visualizado no histórico de downloads das publicações internacionais sobre o lazer. E também no fato das revistas internacionais, como a Leisure Studies, entre outras, continuar recebendo um grande número de artigos para serem avaliados.
E se nós seguirmos os padrões científicos tradicionais, não podemos desconsiderar o significativo fator de impacto dessas revistas internacionais. É por isso que Sprackling e esses outros autores que eu estou me referindo aqui afirmam que os estudos do lazer continuam se expandindo nos círculos acadêmicos. Isso é inegável, eu estou completamente de acordo com ele. Esse evento virtual, do qual vocês estão participando, é um exemplo disso. Então há muita gente disposta a jogar esse jogo, se tivermos em mente que as questões colocadas pela própria teoria de campo de Bourdieu seguem vigentes. Mas também a gente precisa reconhecer que essas conquistas não são definitivas e que ainda há muito por se fazer. O campo de estudos de lazer possui várias camadas e cada uma delas merece ser cuidadosamente explorada. Fazendo uma analogia, basta nós lembrarmos de uma cebola, que apresenta várias camadas e permite vários tipos de cortes. Com o lazer, para mim, é a mesma coisa. E é justamente por isso que as conquistas que eu mencionei aqui, elas abrem muitas perspectivas e colocam vários desafios para os estudos do lazer neste século XXI, tanto no Brasil como em outros países também. Porque o fato do campo seguir avançando não significa que não existam pendências para os estudos e pesquisas que são realizados, Uma dessas pendências dialoga justamente com o momento presente que a gente está vivendo, Isso porque a pandemia da Covid-19 virou a nossa vida pelo avesso, pelo menos a vida de muita gente, Eu estou trabalhando remotamente em casa desde o mês de março, talvez essa também seja a nova realidade de muitos de vocês, e é também na minha própria casa que eu tenho desfrutado do lazer, principalmente com a minha família, o que antes era cada vez mais raro. Durante essa quarentena, para conter a propagação do novo coronavírus, nós deixamos de frequentar parques, praças, bares, restaurantes e vários espaços públicos e privados de lazer. Eventos diversos também foram suspensos ou cancelados ou realizados virtualmente. O mesmo aconteceu com as viagens, porque em quase todo o mundo, muitos voos foram cancelados e muitas fronteiras tiveram que ser fechadas. Hoje, como muitas salas de cinema ainda estão fechadas, assistimos a filme na nossa casa por meio das plataformas de streaming, além de séries e outras produções audiovisuais, cujo acesso aumentou demais com essa pandemia. O mercado de games, que já era grande, em 2020 também cresceu de uma forma exponencial. E os eventos de lazer? Muitos deles passaram a acontecer virtualmente ou ao estilo drive-in, que também foi uma descoberta dessa nova época. Então eu posso assistir a um filme projetado em um telão, telão de cinema de dentro do meu carro, se eu tiver um carro, sintonizando o áudio do filme pelo próprio rádio do automóvel. Nós também presenciamos uma explosão de lives sobre temas diversos, inclusive lives de shows musicais. De acordo com uma matéria publicada pelo site UOL no mês de abril, as lives ao redor do mundo se tornaram uma opção de entretenimento que virou um fenômeno mundial nessa quarentena. E onde foi que esses shows ao vivo e online se popularizaram mais? Aqui no Brasil. No ranking mundial de picos de audiência em lives do YouTube, os artistas brasileiros ocupam 4 das 5 primeiras posições, em alguns casos superando a marca de 3 milhões de espectadores simultâneos. É o caso de Marília Mendonça, Jorge Mateus, em seguida vem Andrea Bocelli, Gustavo Lima, que é um precursor dos shows solidários no Brasil, além de Sandy Júnior, São esses 5. O número de acessos de cada gravação dessas lives supera a marca de 50 milhões. Isso é muita coisa. Sem contar que hoje muitas pessoas estão realizando seus trabalhos remotamente, alternando as suas tarefas profissionais com algumas opções de lazer e entretenimento,
até mesmo para ajudar a superar o desgaste emocional que é gerado pela pandemia e pelas novas características desse trabalho que está sendo requerido de nós. Isso sem contar a sobrecarga de tarefas domésticas e familiares que recaíram principalmente sobre muitas mulheres, até mesmo sobre mulheres pesquisadoras, muitas pesquisas vêm apontando isso, né, cuja produção científica foi severamente impactada. E assim por diante. Os exemplos são inúmeros dessas mudanças que estamos vivenciando hoje. É por isso que eu digo que 2020 é um divisor de águas, porque esse ano é um marco das muitas mudanças que estão acometendo a nossa vida diária. Do meu ponto de vista, essas mudanças são irreversíveis em termos do uso das tecnologias de informação e de comunicação. Eu penso que essas transformações aconteceriam de qualquer maneira, mas elas foram potencializadas e aceleradas em decorrência da pandemia da Covid-19. E o que será que os nossos estudos do lazer têm a ver com isso? Tudo. E eu lanço uma pergunta: será que agora, finalmente, os estudiosos do tema conseguirão superar a noção restrita e dicotômica do lazer como um mero contraponto do trabalho? Essa compreensão ainda assume como referência de análise alguns elementos que dizem respeito à primeira revolução industrial, aquela que foi iniciada na Inglaterra no século XVIII, marcada pela invenção da máquina a vapor. Depois dessa, nós tivemos uma segunda revolução industrial, que ocorreu entre meados do século XIX e XX, com o surgimento da eletricidade, do petróleo, como novas formas de geração de energia, resultando na evolução e também na criação de novos inventos, como automóveis, telefones, rádios, TV, avião e muitos outros. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os avanços tecnológicos levaram à descoberta de uma outra fonte de energia, energia nuclear. E assim o mundo presenciou a terceira revolução industrial, marcada pelo surgimento dos equipamentos eletrônicos, da telecomunicação e também dos computadores. Isso ocorreu por volta do ano de 1969. E agora, boa parte da população mundial está presenciando uma quarta revolução industrial, na qual impera a chamada Indústria 4.0, que é baseada na interconexão de todas as etapas da produção e também na superação de fontes de energia não renováveis, sendo marcada por um novo fenômeno tecnológico, a digitalização e uso de dados e de informações de forma interconectada. Analisem com mais atenção as teorias e os conceitos de lazer, tanto de ontem como de hoje. Será que eles contemplam essa infinidade de mudanças que acometem o lazer, o trabalho e a nossa vida social como um todo no momento presente? Deixo essa questão em aberto, isso é intencional, mas eu queria salientar apenas um detalhe, né? Vou tomar como exemplo a produção teórica de Dumas Edier. Ele colaborou sobremaneira com os estudos sobre lazer no Brasil e em vários países latino-americanos, principalmente. Mas as pesquisas desse autor foram realizadas em meados do século passado. Dumas Edier ainda é um dos autores, se não o principal autor, que é citado nos estudos do lazer no Brasil. Vocês devem conhecer o famoso conceito de lazer que Dumas Edier elaborou a partir de uma enquete que ele realizou na cidade de Annecy, na cidade francesa de Annecy, na época com 20 mil habitantes, né? Então, na época de Dumas Edier, o computador ainda era um equipamento desconhecido, porque ele era de uso restrito, né, nos Estados Unidos. Não existiam smartphones, tablets, mídias, nem redes sociais online, computação em nuvem, nem pensar. E uma infinidade de inovações que hoje nos permitem interagir em tempo real com qualquer pessoa que tenha acesso a uma conexão de internet em qualquer local do planeta. Inovações
tecnológicas como essas, né, que estão presentes hoje, até mesmo nas aldeias indígenas que ainda subsistem. Mas nós ainda estamos presos a teorias e conceitos de lazer que ignoram não apenas que o mundo agora é outro e que seguem invisibilizando diversas coletividades humanas porque elas não são consideradas modernas, urbanas e nem industriais, né? Por isso que a crítica ao uso descontextualizado da produção teórica do Dumas Edier, que é um autor que eu tomei aqui simplesmente como um exemplo, né? Então, a crítica ao uso descontextualizado dessa produção teórica, ela pode ser estendida a outras também. E eu pergunto, até quando nós estaremos presos a visões parciais, limitadas e descontextualizadas do lazer? Eu tratei disso num artigo que foi publicado na revista Licério no ano de 2011, já chamando a atenção para alguns aspectos, né? Um artigo que trata dos estudos do lazer e a geopolítica do conhecimento, que abre também vários outros desafios para nós. Enfim, é aqui que eu relativizo o discurso das conquistas que eu mesma comentei anteriormente, né, do ponto de vista do avanço qualitativo dos conhecimentos sobre lazer e desse campo de estudos de uma forma geral, né, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. E, no meu entender, insistir nesse tipo de análise é não só necessário, é urgente. E eu finalizo dizendo que nós ainda temos muitos desafios pela frente. E são eles que abrem para nós instigantes perspectivas para que o campo de estudos do lazer, de fato, avance substancialmente nesse século XXI. É por isso que eu convido todas as estudiosas e todos os estudiosos interessados na temática do lazer para contribuir com essa tarefa. E o que vocês acham disso? Muito obrigada.